onde os fortes sobrevivem e os fracos são exterminados. O aparentemente desajeitado esconde uma tenacidade extraordinária. Ao enfrentar um predador, a bravura ou a força os ajudarão a sobreviver à morte. Batalha selvagem. Javali contra leão na savana. A luz do sol da manhã brilha sobre as vastas pastagens. O vento sopra através dos arbustos espinhosos secos e rachados, trazendo o cheiro de poeira e sons farfalhantes. Ao longe, faixas de grama amarela balançam sob o calor escaldante, pintando uma cena que é ao mesmo tempo pacífica e sufocante. Esta é a fase da vida e da morte, onde qualquer criatura deve estar alerta a cada segundo para sobreviver. Nas pastagens escaldadas pelo sol da África, existe um animal aparentemente desajeitado que possui instintos de sobrevivência extraordinários. O javali de Corcova é a espécie mais comum na África. Eles têm um corpo sólido, com até 1,5 metros de comprimento e pesando de 60 a 100 kg. O focinho forte e achatado e as presas afiadas e curvas são ferramentas para cavar solo seco em busca de raízes e poderosas armas de autodefesa. Correndo com a cabeça abaixada e a cauda erguida como uma antena, os javalis se tornaram uma imagem familiar da savana. Os javalis costumam se ajoelhar para comer, graças às suas fortes patas dianteiras. Eles escolhem tocas abandonadas de porcos-espinhos ou texugos do mel como abrigo. Em particular, eles sempre colocam a cabeça para dentro, para que, quando o perigo surgir, suas presas curvas possam se projetar para protegê-los. Velocidades de corrida de até quase 50 km por hora lhes dão a chance de sobreviver em perseguições ferozes. A cada ano, as fêmeas de javalis podem dar à luz de 2 a 6 leitões. Os javalis geralmente são formados por uma mãe e seus filhotes, vivendo juntos, dependendo um do outro para sobreviver. Esse amor maternal se tornará uma fonte incrível de força em tempos de perigo. Além de ser uma presa importante na savana, cavar o solo para encontrar raízes também ajuda a soltá-lo, criando condições para o crescimento de novas gramíneas após a estação seca. Mas cada passo na grama da estação seca é uma aposta. Do outro lado, a pessoa mais paciente da savana aguarda em silêncio. A estação seca está testando todos os seres vivos.
O calor sufocante força os javalis a deixarem seu lugar seguro, em busca do alimento restante nas pastagens queimadas pelo sol. Mas cada passo nesta terra vazia tem o potencial de espreitar a morte. Do outro lado, os leões também estão observando. Uma alcateia de leões tem de 10 a mais de 20 indivíduos, nos quais as leoas são as principais caçadoras. Os machos geralmente assumem o papel de proteger o território, mas às vezes também participam de caçadas perigosas. O corpo do leão é musculoso, seu ataque pode abater presas com o dobro do seu peso. Garras afiadas e dentes longos são símbolos de poder absoluto. O sol do fim da tarde é forte. Uma manada de mãe e filhotes está ocupada cavando. Uma leoa se aproxima lentamente, cada passo leve como o vento, aguardando o momento de atacar. Em um instante, o leão sai correndo. Desta vez, a inteligência e o amor maternal do javali transformaram a caçada em um fracasso para o governante da savana. Mas para aqueles tão pacientes quanto os leões, o fracasso é apenas parte do ciclo de sobrevivência. Após o fracasso anterior, ao pôr do sol, os leões retornam ao seu local de descanso. Na grama dourada, surge uma cena contrastante e filhotes de leão brincando ao pôr do sol, trotando entre as pernas da mãe, seus olhos redondos brilhando de curiosidade. Os rosnados ferozes de um momento atrás agora dão lugar a gritos fracos, cheios de vida nova. A reprodução é o cerne da existência do bando. A cada ninhada, a leoa cria de 2 a 4 filhotes, cuidando deles com devoção, enquanto todo o bando os protege em conjunto. Esta imagem mostra que a verdadeira força de um leão reside não apenas em seus músculos, mas também na coesão e continuidade do bando. Na pastagem, uma manada de zebras pasta tranquilamente. As listras pretas e brancas se misturam, criando uma imagem pacífica, como se a savana também tivesse momentos de respiração tranquila.
E a oportunidade bate a porta mais de uma vez na savana. Uma nova oportunidade surge de repente para a alcateia de leões. Os olhos do leão são aguçados. Eles imediatamente se aproximam. A caçada começa. A cena da savana se acalma após a caçada sangrenta. O rugido do leão gradualmente desaparece na escuridão, dando lugar a outro ritmo de vida. Aqui, a vitória não só traz refeições, mas também mantém o equilíbrio. Os leões mantêm o número de herbívoros estável, enquanto os javalis escavam o solo seco, abrindo caminho para a nova grama reviver. No campo dourado, uma figura esguia move-se cautelosamente. Cheetah. O animal mais rápido do planeta. O corpo esguio, as pernas longas, o peito largo e a cauda longa e equilibrada nasceram para servir ao propósito da velocidade. As listras pretas características que se estendem dos olhos aos lábios, como marcas de lágrimas, ajudam a reduzir o brilho do sol, tornando seu olhar ainda mais aguçado. Não tão fortes quanto os leões, as cheetahs vivem sozinhas ou em pares, caçando com surpresa e a capacidade de se soltar. Com espinhos flexíveis e garras semi-retráteis, elas podem atingir velocidades de mais de 100 km por hora, mas apenas em curtas distâncias, tornando cada caçada uma aposta. Durante a época de reprodução, as cheetahs fêmeas dão à luz de 2 a 5 filhotes, e eles são frágeis, com penas fofas para camuflagem, mas são vítimas fáceis de leões e hienas. Na borda de grama baixa, figuras gigantes se movem ritmicamente sobre a grama. Avestruz africano, a maior ave do mundo. Com mais de 2,5 metros de altura e pesando mais de 100 kg, seus olhos enormes permitem que observem predadores a uma grande distância. Embora não possam voar, os avestruzes são mestres do voo, atingindo velocidades de até 70 km por hora, e cada coice pode ser suficiente para ferir gravemente um predador desavisado. Vivem em bandos, movendo-se constantemente pelas pastagens áridas, e durante a época de reprodução, os machos realizam danças elaboradas para atrair fêmeas. O ninho de avestruz é uma cova comunitária gigante onde muitas fêmeas depositam ovos juntas e os machos se revezam na guarda, criando um contraste interessante entre fragilidade e força.
Os ovos gigantes são uma fonte de vida para muitas espécies, e os jovens avestruzes, apesar de correrem rápido, ainda são alvos fáceis para predadores. Ao cair da noite, a atmosfera fica tensa. A corrida de velocidade explode na estepe. Será que a chita derrubará sua presa gigante antes que ela fique sem fôlego, ou será que a avestruz virará o jogo e escapará? Na savana, um momento pode significar a diferença entre a vida e a morte. A caçada termina nas pastagens. Deste lado, uma manada de zebras disputa água preciosa na rigorosa estação seca. O som de seus cascos batendo no chão seco é acompanhado por um relincho nervoso, mas sob as ondulações, outro mundo o aguarda. O rio aparentemente tranquilo esconde assassinos silenciosos, que existem desde os tempos pré-históricos e ainda preservam seus instintos mortais. O crocodilo do Nilo. O crocodilo do Nilo é um dos répteis mais temíveis da África. Com mais de 5 metros de comprimento e pesando mais de meia tonelada, eles se escondem na água turva, revelando apenas os olhos e as narinas. São ferramentas sofisticadas para observação e respiração. Com dentes longos e afiados e a mordida mais forte do reino animal, cada mordida é um golpe mortal. Mestres da emboscada, os crocodilos podem permanecer imóveis por horas antes de atacar como uma máquina de caça, agarrando sua vítima e girando em uma espiral mortal, mergulhando sua presa na água. Durante a estação chuvosa, quando o rio está cheio, os crocodilos entram em sua época de reprodução. Os machos lutam ferozmente pelo direito de acasalar, e o vencedor será pareado com a fêmea. Após a fertilização, a fêmea encontra um banco de areia alto para depositar de 20 a 60 ovos, guardando-os por várias semanas. Quando os ovos eclodem, a mãe crocodilo pega delicadamente cada filhote com os dentes e os leva para a água. Nos primeiros meses de vida, os filhotes dependem da proteção da mãe, antes de aprenderem a caçar e sobreviver por conta própria.
Do outro lado da margem, uma manada de zebras começa a se aproximar do rio. As listras pretas e brancas brilham ao sol da tarde, criando um mar gigante de movimento. Elas estão ansiosas para encontrar água, mas também inquietas com a perigosa jornada que as aguarda. As zebras têm corpos altos e robustos, pesando entre 250 e 350 kg e pernas fortes o suficiente para percorrer longas distâncias na savana. Vivendo em bandos, elas dependem umas das outras para sobreviver e, ao atravessar o rio, essa solidariedade é a única esperança de sobrevivência. Agora, aqueles que estão perto da margem são sempre os que enfrentam o perigo. O rio parece tranquilo, mas, debaixo d'água, crocodilos aguardam em emboscada. Uma zebra ousa se aventurar mais fundo. E então, a caça explode. Em apenas um instante, a zebra se torna um banquete para o crocodilo. A caça do crocodilo termina rapidamente, deixando um silêncio pesado à beira do rio. Mas a vida na savana nunca para. Em uma terra próxima, onde ainda existe uma fonte de água, uma ave especial continua sua história de sobrevivência. O marabu, o necrófago mais paciente da savana. Com um bico grande e forte e um pescoço nu, eles não hesitam em se lançar aos banquetes deixados pelos predadores. O marabu, com sua estatura gigantesca, atingindo mais de 1,5 metros de altura, pernas longas e musculosas e bico afiado como navalha, é uma das aves mais icônicas da África. Suas asas de quase 3 metros de largura permitem que ele plane dezenas de quilômetros no céu com apenas algumas batidas. A pele nua na cabeça e no pescoço e o papo saliente sob o pescoço lhe dão uma aparência estranha, mas essa é uma vantagem adaptativa perfeita, e menos penas se enroscam na carne e no sangue quando ele se alimenta de carniça. Os marabus não são predadores, mas sim limpadores de savana. Eles costumam acompanhar os abutres, atacando carcaças deixadas por leões ou crocodilos. Com seus bicos poderosos, eles podem arrancar os pedaços de carne mais duros, abrindo caminho para outras espécies compartilharem. O marabu não é apenas um necrófago, mas também um notório necrófago e oportunista nas estepes. Com uma risada cacarejante que ecoa no vento e uma agressividade imprevisível. Fantasmas das estepes, prontas para roubar qualquer chance de sobrevivência.
As hienas têm um corpo atarracado, com até 80 centímetros de altura, pesando de 50 a 80 kg, com uma pelagem amarelo-acinzentada pontilhada de manchas marrom escuras. Suas costas inclinadas e patas dianteiras mais altas que as traseiras lhes conferem um andar manco característico. Suas mandíbulas extremamente fortes têm a mordida mais forte de qualquer carnívoro terrestre, suficiente para esmagar ossos grandes em pequenos pedaços para maximizar os nutrientes. Elas vivem em grandes bandos de até 80 indivíduos, liderados por fêmeas adultas. Na sociedade das hienas, as fêmeas ferozes e fortes estão no comando, enquanto os machos desempenham um papel secundário. Além de mirar apenas nas carcaças deixadas para trás, mais da metade de sua dieta vem da caça ativa, visando diretamente herbívoros fracos ou perdidos. No meio do vasto mar de grama, uma manada de antílopes topi pasta. Com sua pelagem marrom bronze, corpos compactos e chifres curvos em forma de crescente, os antílopes topi são uma das espécies mais ágeis da savana, capazes de atingir velocidades de até 70 km por hora. Eles se movem em grupos, são extremamente alertas e frequentemente se revezam em guarda para detectar inimigos à distância. Mas basta um momento de desatenção para que o indivíduo fraco se torne o alvo. A grama balança suavemente. Algumas sombras espreitam por perto. As hienas fecharam o círculo silenciosamente. De repente, as hienas avançam. Apesar da forte resistência dos predadores, os antílopes topi ainda se tornam um banquete para eles. Com tática e força, as hienas ainda são predadoras formidáveis, seja em bandos ou sozinhas. A savana encerra o dia com um cenário contrastante de vida e morte. Cada espécie, de javalis, leões, chitas a crocodilos, marabus e hienas, tem um papel a desempenhar. Ninguém escapa do ciclo de sobrevivência, onde a morte de uma espécie significa a vida de outra. Qual espécie você acha que é a governante mais formidável da savana? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta dessas histórias reais e dramáticas sobre a vida selvagem, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o vídeo para não perder mais nenhuma aventura da natureza.
Cecil, o último rei. Enquanto o amanhecer cai sobre a savana do Zimbábue. O chão estava dourado pelos primeiros raios de sol. O vento soprava através da grama alta, onde os antílopes pisam. Os ouvidos escutam cada som vago. Um mundo imaculado está vivo. Respiração. E esconde inúmeras histórias não contadas. Naquela terra. Há um leão que moradores e turistas chamam carinhosamente por um nome simples e Cecil. Não é um animal comum. Cecil é a personificação da natureza. É o símbolo vivo do Parque Nacional Vange. O orgulho do Zimbábue. Com uma juba preta brilhante e um andar majestoso como um verdadeiro rei. Cecil cresceu cercado por uma natureza protegida, onde aprendeu a caçar. Dominante. E viver com a matilha. Não por violência sem sentido, mas com calma e experiência e coragem. Cecil nasceu no início dos anos 2000. No Parque Nacional Vange. Desde cedo demonstrou qualidades de liderança. Com olhos penetrantes e comportamento calmo. Com seu irmão Leandro. Cecil aprende a sobreviver. Siga a presa. Sinta o vento. Evite o elefante. Encare a hiena. E crescer em meio às implacáveis leis da natureza. Antes de se tornar um ícone, Cecil era um pária. Quando estamos entrando na idade adulta, Cecil e seu irmão Leander começaram a atrair a atenção indesejada do próprio pai. O leão alfa. Na natureza. Onde o poder é sempre desafiado. O crescimento de dois machos jovens significa ameaça. Numa tarde quente de verão, a raiva explodiu sob a sombra de uma acácia. O velho avançou contra Leander como um trovão. Derramamento de sangue. Empoeirado.
Cecil reagiu, mas estava indefeso. Ao cair da noite, os dois irmãos partiram em silêncio. Banido do bando. Não sou mais uma criança. Ainda não é rei. Apenas um sobrevivente, e a partir daí a lenda começa. Como adulto, Cecil e Leander se uniram e formaram um casal de leões machos dominantes. Eles caçam juntos. Lute com oponentes. E conquistou território no centro de Vange. Terra rica em água. Há muitos bandos de leoas no mundo dos leões. Poder significa capacidade de reprodução. E sob a proteção desses dois machos, o rebanho próspera. No entanto, a dominação não dura para sempre. Uma nova aliança. Liderados por Jericó. Desafie o poder de Cecil e Leander. Uma batalha feroz começou. Em um amanhecer vermelho nas pastagens de Vange. Cecil e Jericho. Dois leões adultos com sede de dominância. Corra para uma batalha feroz. Garra. Dente. E a poeira voa no confronto implacável. Leander foi morto. Cecil foi forçado a recuar. Viver sozinho na periferia do território por muito tempo. Mas então, uma ocorrência rara. Jericó. Em vez de matar Cecil, colaborou com velhos inimigos. Dois machos adultos. Confronto sangrento. Agora tornem-se aliados estratégicos. Eles restabeleceram o poder. Juntos protejam a fêmea. Cuidado com os jovens. E trouxe paz para uma grande área de Vange. Essa estranha aliança é mais do que apenas sobrevivência.
mas também faz a lenda. Ao contrário de muitos outros leões, Cecil cresceu em frente às câmeras. Com coleiras GPS instaladas por uma equipe da Universidade de Oxford. Cecil se tornou um dos leões mais vigiados da África. Milhares de turistas vêm a Vange só para vê-lo. Artigos de pesquisa. Blog de viagens. E o vídeo é sobre um leão calmo. Tem uma juba preta característica. E ande com estilo. Não tem medo das pessoas. Não fuja dos jipes. Parece entender isso. As pessoas estão assistindo. Aprendizado. E admirando isso. É essa proximidade. Mais tarde, esta se tornou a maior tragédia de Cecil. Julho de 2015. Um grupo de pessoas colocou iscas vivas perto do limite sul do Parque Vange. Cecil. Confie na segurança do que é familiar. Cruzando uma linha que nunca cruzou antes. Walter Palmer. Um dentista americano. Como caçador esportivo. Mirando naquele famoso leão. Uma flecha envenenada foi disparada. Cecil ficou ferido. Mas não morto. Caminhei por 11 horas à noite. Entre a selva e o espinheiro. E então finalmente foi abatido por uma bala. A morte de Cecil se tornou icônica. Não apenas pela crueldade de um homem, mas pela fragilidade do sistema legal. A inocência dos animais selvagens. E o verdadeiro perigo. Quando os humanos se dão domínio sobre a natureza. Dessa perda. Milhões de dólares são doados para pesquisa e conservação. Organizações como a Wild CRU. Fundo de Recuperação do Leão. Pantera e recebe atenção sem precedentes. Turistas internacionais mudam percepções. De pessoas que querem ou caçar ou fotos. Para aqueles que querem proteger. Jericó. Após a morte de Cecil. Continue a criar e proteger os filhos dos seus amigos. Um belo testemunho de lealdade.
E o complexo papel social dos leões. Hoje em dia, os descendentes de Cecil ainda vivem na floresta. Continuando a história inacabada de nossos pais. Cecil se foi. Mas a pergunta que deixou para trás ainda ressoa. O que queremos da natureza? Um troféu? Ou um relacionamento duradouro? A morte de Cecil não foi apenas uma perda biológica. Isso é um aviso. Um sino. Uma ferida moral. Não podemos salvar Cecil. Mas podemos salvar os outros. E se há algo que resta de uma criatura que um dia andou orgulhosamente por esta savana, é isto: quando matamos um leão, não é para sobreviver, mas por prazer. Eu matei minha humanidade.